Estamos então no nosso último módulo do curso Teatro Educação, o qual foi dividido em 3 partes, sendo que aqui na aula 1 iremos abordar as etapas da encenação teatral, iniciando com a leitura de mesa. A leitura de mesa é o momento em que professor, diretor e alunos atores irão se reunir e realizar uma leitura do texto de teatro, com o objetivo de perceber quais são os principais elementos e o argumento central da narrativa. A partir disso, o diretor já terá subsídios para selecionar os atores. Na segunda leitura de mesa é o momento em que o diretor, professor, irá começar a perceber quais alunos combinam mais com quais personagens. Nesse momento, é interessante definir e destinar a leitura de alguns personagens para determinados alunos, já fazendo um teste e uma seleção, no que resultará no quê? Na distribuição dos papéis. Realizada a distribuição dos papéis, já vamos para a terceira leitura, onde os atores começam a ler então as suas falas. O assistente de direção lê as rúbricas e o professor-diretor já começa a liberar a sua imaginação, ouvindo os diálogos, vendo como que seria o cenário, a iluminação, ou seja, pensando o texto no palco com as suas primeiras marcações. Aqui também é importante perceber se a distribuição de papéis funcionou, pois nada impede que você, professor, acabe alterando a seleção de atores. Isso é normal acontecer, de não se adaptarem ao personagem e ser necessário uma troca, às vezes até de função, não só apenas de papel. Então, no lugar de atuar, o aluno é remanejado, por exemplo, para a equipe do cenário e vice-versa. Definida a parte da leitura de mesa, inicia-se então a encenação em pé, a qual é dividida dentro das seguintes etapas. Primeira etapa: os atores, com o texto na mão, irão ler o texto e começar a dar interpretação para as falas e seguir as rúbricas dos diálogos. Segunda etapa, interpretação dos diálogos ainda com o texto na mão, mas aqui já inicia a marcação do palco com os deslocamentos e entradas e saídas. Depois vem a encenação com interpretação, seguindo as marcações e sem o texto em mãos, mas com o ponto, ou seja, alguém falando as deixas ou as falas no caso de algum ator acabar esquecendo as suas falas, ou seja, eles não precisam estar obrigatoriamente com o texto decorado. Quarta etapa, encenação com interpretação, com marcação do deslocamento e já inicia a marcação dos gestos. Aqui já é necessário que o aluno ator esteja seguro das suas falas e deixas, sem precisar do ponto. Quinta etapa, encenação com todos os itens anteriores, mais o ensaio com a trilha sonora. Na sexta etapa, é encenação com todos os itens anteriores, mais cenários. A próxima etapa vai ter o que a mais? O figurino. Então o ator vai ter que se deslocar em meio ao cenário, com a trilha sonora, com a marcação cênica, com o texto decorado e já tentando se adequar ao seu estilo, às características psicológicas do seu personagem com o seu figurino. E por último, os adereços. Então, se tiver um guarda-chuva, se tiver uma cartola, então os adereços tanto de cenário quanto de figurinos. A próxima etapa é o ensaio geral com todos os elementos da peça no palco onde será realizada a apresentação. Nesse momento é interessante, fica como sugestão, convidar ali 5 a 7 pessoas para que os alunos vão se acostumando gradativamente com um público. Alguns nunca estiveram no palco, não estão preparados ainda psicologicamente para um público, então é interessante uma inserção gradativa, uma inserção bem natural para que eles não fiquem tão ansiosos no momento em que irão apresentar para um público maior. Perceba que é necessário então uma inserção gradual desses elementos para que o aluno ator consiga dominar a encenação no seu tempo, sem ansiedade. Muitas montagens de teatro ficam mal feitas ou mal interpretadas
porque ou elas são pouco ensaiadas, diretor, professor acaba ensaiando poucas vezes com os seus alunos, ou ainda fica muito tempo ensaiando somente com o texto, o que também é negativo, porque o aluno acaba ficando enjoado daquele texto, e apenas no último momento que coloca todos os elementos ao mesmo tempo, cenário, figurino, trilha sonora, isso acaba sobrecarregando o aluno. Então fica como sugestão, sempre em cada ensaio vai inserindo aos poucos os elementos. Então isso seria a etapa correta para a montagem do espetáculo. E com isso nós encerramos então a nossa aula 1. Até a próxima!